pessoal, o Austin Salles falando aqui, tudo bem com vocês? Pai do Senhor. Eu quero tratar sobre um tema bem rapidinho aqui, acerca da questão da verdade. Eu quero falar sobre a importância da verdade como correspondente com a realidade. Tá? Vocês lembram lá no texto bíblico que Pilatos perguntou a Jesus, o que é a verdade? E não esperou para ouvir a resposta. Talvez Jesus desse uma resposta semelhante àquela lá de João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá. Qual a relação da questão da verdade com a apologética? Se a apologética encontra seu significado e missão na defesa racional da verdade e do cristianismo, ela deve focar de forma mais intensa quando o entendimento cristão histórico da própria verdade é questionado ou rejeitado completamente. Então, é devido ao apologista, devido ao teólogo, devido ao cristão comum, tá? Defender a questão objetiva da verdade. Em 1968, Francis Schaeffer escreveu que o problema de comunicar o cristianismo a uma nova geração estava entrando em um novo entendimento da verdade, que a destacava da realidade objetiva e cognoscível. Schaeffer foi profético e cirúrgico, e os perigos que ele discerniu lá atrás são epidêmicos agora. Tá? São epidêmicos agora. Esse novo entendimento da verdade relativista tomou conta de tudo. A verdade, especialmente a verdade espiritual, é agora amplamente considerada uma questão de perspectiva, uma mera construção social ou uma mera opinião pessoal. A verdade não diz mais respeito à natureza das coisas. E a verdade, segundo esse novo modelo, não está sujeita à análise intelectual. No entanto, gente, a Escritura afirma repetidamente que a fé deve ser factual, que acreditar significa conectar-se com a realidade. Considere as afirmações de Paulo aos Coríntios, que contestavam a ressurreição dos mortos, né? 1 Coríntios capítulo 15. Jesus disse lá, e se Cristo não ressuscitou, o texto é bem conhecido, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecer nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ele diz, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 14 ao 19. Você vê no próprio primeiro versículo do texto, Paulo diz assim, olha, o evangelho que eu vos anunciei, o evangelho que vocês receberam, e o evangelho que vocês ainda permanecem, por ele também sois salvos, se o retivesse tal como for o tenho pregado, se não é que credes em vão. Percebe? Então, a questão da verdade é central. O argumento de Paulo aqui sobre a ressurreição de Jesus pressupõe uma afirmação de verdade sobre a ressurreição, pressupõe uma afirmação de verdade sobre a ressurreição de Jesus na história, ou seja, no espaço-tempo. Tá? Paulo aposta tudo na verdade objetiva da ressurreição de Jesus. Então, não existe esse negócio de meio termo, ou se a ressurreição de Jesus apenas representa para a comunidade. Não. A ressurreição de Jesus é o pilar central da fé cristã. Na história, tem que ser histórico, tá? O fervor de Paulo em acreditar que a ressurreição ocorreu, ou o conforto que o relato da ressurreição causa na comunidade cristã, ao professar e pregar a ressurreição, é irrelevante se a ressurreição não for objetivamente verdadeira. Não adianta se Paulo tem uma crença fervorosa que Jesus ressuscitou. Não adianta se é apenas a igreja que tem recebe um conforto quando recebe um ensino ou prega que Jesus ressuscitou. Isso não adianta se a ressurreição não for um fato objetivo da história, objetivamente verdadeiro.
Contudo, gente, muitos cristãos estão abandonando qualquer conceito de verdade objetiva e irracionalmente cognoscível a respeito do próprio cristianismo. Então, essas pessoas afirmam que esse conceito de verdade objetiva limita o testemunho cristão e vincula o testemunho cristão a um relato modernista antiquado da verdade que falhou em cumprir seu papel. Mas o cristianismo está comprometido com a verdade objetiva, a verdade que Jesus é um personagem da história, a verdade que Jesus ressuscitou dos mortos. Os 4 fatos básicos sobre a ressurreição, por exemplo, os 4 fatos básicos sobre a ressurreição são aceitos até por ateus, céticos e estudiosos do Novo Testamento, como Gerd Ludermann, Jean Dominique Crossan e o próprio Bart Ehrman, que são 4. O fato de Jesus morreu sob Pôncio Pilatos, que ele foi dependurado no madeiro numa sexta-feira, na véspera da Páscoa judaica, que ele foi colocado no túmulo de José de Arimateia, um membro do Sinédrio que havia acabado de condenar Jesus à morte, que o túmulo de Jesus no domingo pela manhã foi encontrado aberto e vazio, e que os discípulos disseram que viram Jesus ressuscitado dos mortos, tá bom? Então, a Bíblia está comprometida com o conceito objetivo de verdade, tá bom, gente? Então, pensem sobre isso e vamos crescendo na graça e no conhecimento.